Olá, segunda-feira, 7 de julho de 2025 e começando aqui a nossa primeira edição do dia. Hoje o tema é daqueles bem importantes, sabe? A gente vai mergulhar na crise global de obesidade, mas com um olhar, assim, bem focado no impacto sobre as crianças. A ideia aqui não é repetir o de sempre, né? Vamos investigar a fundo mesmo as responsabilidades, tipo, da indústria de alimentos, do Estado, e entender a obesidade como mas como um problema estrutural e não só uma questão individual. Vamos usar os materiais que a gente recebeu para guiar essa exploração e, olha, os números, eles são de assustar, viu? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, e a World Obesity Federation estão falando em talvez 1 bilhão de pessoas com obesidade no mundo até 2030. É muita gente. Aqui no Brasil, se a gente pega os dados do SUS, a situação das crianças é preocupante. Pensa, quase 30% das crianças de 5 a 10 anos atendidas na rede pública estão acima do peso. Isso dá umas 600 mil crianças com obesidade e umas 370 mil já com quadros graves mesmo. Então, aquela conversa antiga de é preguiça, é gula, não cola mais, né? Além de cruel, é inadequada. Totalmente inadequada. Essa visão simplista, ela ignora o que a ciência já sabe há tempos. A obesidade é uma doença crônica, complexa, sabe? Tem muitos fatores aí, a endocrinologista Rocio Salas Whelan, por exemplo, ela critica muito essa coisa do coma menos, se exercite mais, como se fosse assim uma fórmula mágica. Ela explica que o corpo tem respostas hormonais, adaptações no metabolismo, que tornam muito difícil perder peso e manter para muita gente. Não é só contar caloria, né? Tem biologia, genética, o ambiente todo. Exato. Não é só o que está no prato. Isso, é uma mistura de coisas. A genética que a pessoa traz, os hormônios, o próprio envelhecimento, a saúde mental e, claro, o ambiente. Onde a gente vive, estuda, trabalha, isso pesa muito. Por isso que a solução não pode ser só individual, né? Não adianta só falar para a pessoa se esforçar mais. Precisa de política pública forte que mexa na estrutura. E falando nisso, o Brasil tem uma iniciativa que é bem reconhecida, né? O PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Como que ele entra nessa história como estratégia? O PNAE é chave. Ele é fundamental mesmo. Primeiro porque ele define o que vai para a merenda, né? Prioriza alimento fresco, in natura, minimamente processado. E tem outra coisa muito importante. Uma parte tem que vir da agricultura familiar. Isso é ótimo porque, melhora a comida da criança e ainda ajuda a economia local, a soberania alimentar, a agroecologia. É um contraponto à lógica do agronegócio, né? E recentemente o FND, que cuida do programa, apertou mais ainda. Querem reduzir o ultraprocessado na merenda de 20% para 10% até 2026. E já tiraram coisa como refri, bolacha recheada. É uma ação direta ali, na escola. Nossa, essa conexão é muito forte, né? Alimentação na escola, saúde, desenvolvimento local. E a gente vê coisas parecidas lá fora também. Na Espanha, por exemplo, saiu um decreto obrigando as escolas a ter fruta, vegetal, peixe toda semana e até a opção vegetariana. Parece que está caindo a ficha, né? Que a escola é um lugar para garantir direito básico como comer bem. É justiça social também. É um espaço estratégico, sem dúvida. Mas, assim, nem tudo funciona perfeitamente, né? As fontes que a gente viu mostram umas contradições. Teve uma pesquisa da UFMG que me chamou a atenção. Ela mostrou que os alunos de escola pública que seguem o PNAE acabam comendo melhor que os de escola privada. Lá parece que a cantina funciona mais na lógica do lucro, né? Com muito ultraprocessado, como pode isso? Pois é, essa pesquisa da UFMG joga luz exatamente nesse conflito. Saúde pública versus interesse comercial. Mas o problema não está só dentro da escola, sabe? O entorno da escola, seja pública ou privada, muitas vezes é o que os especialistas chamam de pântanos alimentares. O termo em inglês é food swamps. Pântanos alimentares? Isso. São áreas cheias, saturadas mesmo, de lugares que vendem basicamente ultraprocessado. Barato, fácil de achar, lanchonete, lojinha de conveniência, ambulante com salgadinho, doce, refri. Aí todo aquele esforço de educação alimentar que a escola tenta fazer, ele acaba sendo minado por essa oferta massiva do lado de fora. A criança sai da escola e dá de cara com isso.
Entendi. Então o ambiente externo acaba sabotando o trabalho interno. E essa questão do ambiente vai além da comida disponível, pelo visto? Com certeza. Tem outros estudos, também da UFMG, que mostram uma ligação bem forte. Crianças que moram em áreas com muita violência ou com pouco acesso a lugar seguro para brincar, para fazer atividade física, elas têm mais chance de desenvolver obesidade. Isso mostra como a estrutura da cidade, a segurança, a desigualdade social, tudo isso interfere no corpo, nas escolhas, nas possibilidades de ter uma vida mais saudável. Não é só o que se come, é onde e como se vive. É bem mais complexo. Nossa, fica muito claro mesmo. Olhando para tudo isso que a gente conversou nesta primeira parte, a obesidade é de fato uma questão estrutural, né? Bem longe daquela ideia de culpa individual. Vimos como políticas como penais são cruciais, mas também como elas esbarram em interesses comerciais e nesse ambiente alimentar complicado, os tais pântanos alimentares, e como até a segurança e o lazer na cidade entram na conta. A ideia foi mostrar essa complexidade toda, as responsabilidades que vão além da pessoa. Fica até uma reflexão, né? Se o ambiente pesa tanto, que tipo de mudança na cidade, na sociedade, poderia realmente começar a virar esse jogo? Bom, agora a gente faz um breve intervalo. Fique por aí. Estamos de volta e agora, nessa segunda parte da nossa edição, a gente vai mergulhar mais fundo na crítica à indústria alimentícia, sabe? Entender as estratégias dela. Exato. E também olhar para as soluções que estão surgindo, né? Tanto tecnológicas quanto alternativas de alimentação mesmo. Isso, o foco é como essa indústria muitas vezes projeta os produtos para criar uma dependência quase. E como isso bate na gente, principalmente nas crianças. É impressionante ver o investimento pesado, né? Bilhões em marketing, mas também no que eles chamam de engenharia sensorial. Aquela coisa do barulho crocante do salgadinho, como o sal dissolve rápido na boca. A textura, o cheiro. Tudo. E ainda usam aditivos que, assim, disparam a dopamina no cérebro da gente. Aquele neurotransmissor do prazer, né? Pois é. Tudo calculado para fazer a gente querer mais e mais. Não é à toa que comparam muito com as táticas da indústria do tabaco, né? Que usou por anos aquele argumento da liberdade de escolha. É uma comparação dura, mas faz sentido. E essa visão, olha, é compartilhada por muita gente séria, tipo pesquisadores lá da World Obesity Federation. Eles veem a indústria agindo quase como um cartel, sabe? Um cartel? Como assim? Onde o lucro muitas vezes parece vir antes da saúde pública. Isso tudo acontece num cenário maior, de políticas neoliberais que acabam favorecendo menos regras, menos regulamentação. E aí transfere a responsabilidade para a iniciativa privada, né? Exato. Saúde, alimentação, coisas que nem sempre são a prioridade número 1 de quem visa o lucro. Tá, e diante disso tudo, o que aparece como solução? Uma coisa que está muito em alta são os medicamentos GLP-1. Ozempic, o Wegovy... Sim, os famosos. Como é que eles funcionam exatamente? Basicamente, eles mexem com nossos hormônios, né? Mandam sinais para o cérebro para reduzir o apetite. E ajudam a quebrar aquele ciclo de compulsão alimentar, que é tão difícil. Isso. Tem gente que relata até um alívio mental, sabe? Parece que facilita fazer escolhas mais saudáveis depois. E o mercado financeiro tá de olho. Bancos como JP Morgan, Morgan Stanley, eles já preveem um impacto bem forte na indústria de alimentos. Falam até numa redução de 70% no consumo de ultraprocessados por quem usa o remédio. É um potencial disruptivo, sem dúvida. Mas sempre tem um mas, né? Essa solução via medicamento tem seus poréns. Quais seriam? Primeiro, o custo. É altíssimo. Isso já limita demais o acesso, né? Muita gente não consegue pagar. Verdade. E tem um risco, que gente como o ativista Adrian Scarlett levanta, de a gente só trocar uma dependência pela outra. Sai da comida, entra na farmacêutica. Nossa, faz sentido pensar nisso. E a médica Rócio Salas também pondera. Geralmente, o tratamento com GLP-1 precisa ser contínuo. Não é uma pílula mágica. É como tratar hipertensão, diabetes, doenças crônicas. Entendi.
Bom, mas enquanto a tecnologia avança por esse lado farmacêutico, tem um outro movimento ganhando força, né? As dietas à base de plantas. Sim, vegetarianas, veganas. Elas são vistas como alternativas saudáveis e, muitas vezes, até mais acessíveis. Tem estudos importantes publicados no JAMA Network Open, por exemplo, e pelo Physicians Committee for Responsible Medicine. Que mostram benefícios claros, né? Exato. Ajuda na perda de peso, reduz inflamação, melhora colesterol, glicemia. E a eficácia delas vem muito das fibras, que dão saciedade, da menor densidade calórica e até da melhora da nossa microbiota intestinal, aquelas bactérias boas do intestino. Faz diferença mesmo. E tem o lado econômico também. Saiu uma análise no New York Post que indicou que uma dieta vegana pode ser tipo uns $2,40 mais barata por dia do que a dieta mediterrânea. Olha só. Claro, né? Desde que seja bem planejada, com orientação. Não só cortar carne. Com certeza. E tem um ponto crucial que a gente não pode esquecer. O impacto disso tudo na infância. Fundamental. Uma pesquisa lá da UFMG mostrou uma ligação bem preocupante. Má alimentação desde cedo, não só com doenças crônicas aparecendo mais cedo, tipo diabetes, hipertensão. Mas também com outras coisas, né? Sim, distúrbios do sono, problemas de saúde mental, até dificuldade de aprendizado na escola. Nossa. E isso acende um super alerta para a urgência de regular a publicidade de alimentos para criança. Porque deixar na mão da autorregulação da indústria, pelo visto, não está funcionando. Não mesmo. E isso tudo mostra, né, que não dá para apostar só numa coisa. Ah, vamos focar só na nutrição ou só no remédio. Precisa ser mais amplo. Exato. Uma abordagem sistêmica que envolva, sei lá, subsidiar comida de verdade, fresca, saudável. E talvez taxar os ultraprocessados. Exatamente. Investir em educação alimentar, usar bem o nosso guia alimentar, que é ótimo, e criar leis mais firmes que limitem essas práticas predatórias da indústria. E junto com tudo isso, acho que vem a empatia, né? Entender que a obesidade, muitas vezes, não é falha moral, falta de vontade. De jeito nenhum. É consequência de viver num sistema que empurra a gente para escolhas que não são as melhores para nossa saúde, muitas vezes em nome do lucro. Perfeito. E o Brasil, olha que interessante, tem uma janela de oportunidade aqui. Como assim? Nossa dieta, apesar de tudo, ainda não é tão dominada por ultraprocessados como a de países ricos. A gente ainda tem uma base alimentar mais tradicional em muitas regiões. É verdade. Então, a gente tem a chance de construir um caminho diferente. Investir pesado em alimentação escolar de qualidade, apoiar a agricultura familiar, fortalecer a educação nutricional nas escolas, nos postos de saúde, garantir acesso à saúde para todo mundo. Seria um modelo mais solidário, né? Exato. A pergunta que fica é, a gente vai ignorar isso, deixar essa janela fechar, ou vamos agir enquanto ainda dá tempo? E para a gente pensar um pouco mais depois daqui, nesse ambiente que parece quase desenhado para o consumo excessivo, como é que a gente equilibra o potencial dessas novas tecnologias, como os remédios, com a necessidade de mudar hábitos e com a nossa responsabilidade coletiva para construir um futuro mais saudável para todos. Fica aí a reflexão. Excelente ponto. Bom, agradecemos demais a companhia de todo mundo nessa edição. Lembrando que os links para as fontes que a gente usou e o acesso a outros artigos estão todos na descrição, tá? Um abraço grande e até a próxima. Lembre-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, 12 e 17 horas e também aos sábados, ao meio-dia. Tchau!